Bom, boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para essa terça-feira de estudo. Ainda não podemos abrir a casa para receber a todos de forma presencial, então continuamos fazendo nossos estudos de forma virtual, mas com certeza todos estão sintonizados na nossa casa e a espiritualidade está sintonizada em todos nós, nos amparando e nos assistindo nas nossas necessidades. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a nossa mensagem diz assim: prática do bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Está em Pedro, capítulo 2, versículo 15. À medida que o Espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda que seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam em caridade. É a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos, e isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Bom, meus irmãos, vivemos aí um momento, essa mensagem é bem interessante, porque a gente tem um dito popular, né, que política, religião e futebol não se discutem, né? E às vezes as pessoas criam verdadeiros ódios, as pessoas criam uma contenda que às vezes vai durar uma vida inteira e vai ser transportada, né, para a vida espiritual, onde vai alimentar aquele espírito, aquele ódio ainda enquanto espírito desencarnado, e talvez vire um espírito obsessor e essas bobagens que poderiam ser evitadas, muitas vezes nos obrigam a uma reencarnação dolorosa, ou uma reencarnação para resolver uma questão que fútil, uma questão sem que tivesse nada de construtivo na nossa vida. Então, a gente deve evitar entrar em litígio, entrar em contenda, entrar em discussões que não vão levar a nada. Eu tive uma experiência na minha vida, eu já contei isso algumas vezes. Eu trabalhava no museu e mais dois colegas no carro. Trabalhava dentro do carro, ficava o dia inteiro andando no carro, nós três juntos. E um dos nossos amigos era aquele cara teimoso. Se você falasse que isso aqui é azul, ele ia dizer que era verde. Se você dissesse que era verde, ele ia dizer que era azul. O cara não concordava nunca, eu também não presto muita coisa. Ficava eu e ele discutindo o dia inteiro, por coisas bobas. Aí um dia o outro amigo nosso virou para mim e falou: pô, Giovanni, olha só, cara, se você quiser a gente pode tirar ele da nossa equipe.
porque eu convidei ele e tudo mais, fui eu que convidei ele para trabalhar com a gente. Aí eu refleti e falei assim, não, faz o seguinte, Cleber, não precisa não, pode deixar que não vai mais acontecer. Pô, cara, isso aqui é verde. Realmente, é um verde bonito. Nunca mais briguei com ele, trabalhando muito tempo depois ainda, junto, sem discussão, porque eu não ia mudar a cabeça dele. Ele não ia mudar a minha, então se ele acha que é verde, se ele disser que é vermelho, eu não vou mudar a cabeça dele, eu não vou discutir à toa. E assim eu aprendi a conviver com as pessoas que tinham diferença de opinião. Então é importante a gente não entrar em litígio. E a nossa mensagem nos traz aqui o exemplo de Jesus. Jesus compreendeu as nossas fragilidades. Ele não tinha que estar pendurado na cruz, não, porque ele só veio pregar o amor. Mas compreendeu que as pessoas colocaram ele lá por ignorância. Ele compreendeu as nossas falhas, as nossas imperfeições, e não se colocou como injustiçado, ele aceitou e serviu de exemplo. E é para nós hoje um grande modelo. Há mais de 2000 anos ele é o nosso modelo, é o exemplo de perfeição, é o governador do nosso planeta. Então, meus irmãos, agora então, principalmente, esse momento de recolhimento, onde nós estamos estressados, as pessoas estão ali angustiadas por não poder sair, por não poder fazer as coisas normalmente, é comum que os ânimos estejam exaltados, então vamos refletir isso. Não vamos entrar em conflito desnecessário. Bom, meus irmãos, então agora, feita a leitura, a nossa mensagem, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por provações, por privações, vamos agradecer a Deus, porque Ele nos deu mais um dia, porque Ele nos deu saúde. Ah, mas eu não estou com saúde, mas Ele ainda te deu a vida, porque muitos ficaram enfermos e perderam a vida, e com certeza preferiam estar enfermos do que estar desencarnados. Então o agradecimento a Deus, a gratidão a Deus, nosso Pai, ela tem que ser sempre, meus irmãos. Confiança em Deus, no seu amor e na sua misericórdia. Não passamos nada que não seja necessário para a nossa evolução. É difícil a gente compreender isso, mas isso é um fato, isso é uma realidade. As dificuldades aparecem como ferramenta de aprendizado. Então vamos confiar em Deus. Tenho certeza, dias melhores virão, com certeza. Então a nossa confiança em Deus, nosso Pai, o nosso agradecimento a Deus, nosso agradecimento a Jesus, nosso Mestre, que está conosco também aqui nessa reunião, o nosso agradecimento a Padre Germano, nosso mentor, o nosso agradecimento à espiritualidade amiga dessa casa. Que Deus os ampare e os abençoe. E assim, Pai, pedimos também a espiritualidade que ampare, que ilumine, que intua a nossa querida irmã Regina, que fará uso da palavra para que ela traga a cada um de nós aquela mensagem edificante, que nos fortalece a fé, que nos faz confiar e acreditar ainda mais no amor e na misericórdia de Deus. Então, Pai, agradecidos, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião e a nossa querida irmã Regina vai nos trazer o estudo da noite. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre conosco, nos nossos corações. Nós vamos falar hoje, estudar um pouco mais sobre essa questão que é tão séria, tão impactadora no mundo, nas pessoas, que é a questão da depressão. Nós já trouxemos esse assunto aqui várias vezes na nossa casa, em vários momentos, de várias formas diferentes, e hoje, com toda essa questão que a gente vive, bem como o Giovanni falou, né, de pandemia, confinamentos, e que estamos um pouco tolhidos em não podermos estar agindo da forma que a gente sempre agiu e na vida, né?
mas a gente precisa entender e agradecer, né, sempre a Deus e a espiritualidade que estamos com saúde, que temos um alimento e que não podemos nos deixar levar por pensamentos ruins que possam trazer uma energia que não é boa e que possa até nos desencadear para uma questão de ansiedade, de depressão e de estresse. A nossa doutrina maravilhosa nos traz, através de uma trilogia, vamos chamar assim, religião, ciência e filosofia, todas as questões que a gente precisa conhecer de forma racional. E é isso que a gente vai ver bastante aqui hoje nessa questão do assunto depressão. Nós vamos ver o que é depressão com alguns conceitos técnicos da Organização Mundial de Saúde, de algumas pessoas especialistas no assunto. A gente vai ver alguns sintomas que possam significar, né, e nos mostrar que alguém possa estar entrando, possa estar depressivo. Uma coisa muito importante a gente perceber, para que a gente possa ajudar as pessoas quando a gente perceber que alguma coisa não está bem. O que pode desencadear isso? Né? Que tratamentos existem? Como que o Espiritismo, como que a nossa doutrina vê essa questão? O que Kardec nos trouxe, o que, através do Evangelho, do Livro dos Espíritos, através também de Joana de Ângeles, com as suas psicografias, né? Com as suas mensagens para nós, através de Givaldo, muitas pessoas. Né? Vamos ver o que a gente tem aí para que possa nos confortar e nos mostrar qual o melhor caminho para a gente vencer, ou, se não vencer, controlar todos esses sentimentos. Primeiro vamos ver o que significa depressão aí, pelas informações de dicionários, enfim. Ela vem do latim depressus, que significa abatido e aterrado. Então é a pessoa que está para baixo, triste, que não tem vontade de nada, né, que está abatida, que está aterrada no sentido de que está para baixo, que não tem vontade de fazer nada. Então vem, o significado que a gente trouxe hoje vem aí do latim depressus. E aí, no site do governo, no site do Ministério da Saúde, a gente tem uma definição de depressão: a ausência de prazer em coisas que antes fazíamos bem e grande oscilação de humor e pensamentos que podem culminar em comportamentos e atos até suicidas. Então é a ausência de prazer, a gente deixa de ter vontade de trabalhar, de sair para pegar um sol, para fazer as coisas que a gente sempre gostou, ir ao cinema, ler um livro e trabalhar, conversar com o vizinho, com amigos, fazer uma compra. Então as pessoas não sentem prazer em mais quase nada, em coisas que sempre faziam, né? O tratamento ele é feito com auxílio médico profissional, por meio de medicações, acompanhamento terapêutico de extrema importância conforme cada caso. E uma coisa que é fundamental, o apoio da família, amigos. Então, mais uma vez a gente prova que a família é o seio para o equilíbrio, para o nosso aprendizado, porque a gente não está na família por acaso, a gente não tem amigos por acaso, a gente não trabalha em certos lugares por acaso, porque tudo está no nosso ciclo reencarnatório, né? E a família é, como a gente sempre diz, o primeiro lugar onde a gente começa a nossa evolução da nossa reforma íntima, onde a gente vem para suprir e vencer questões do passado. Então, o apoio da família com alguém que entra num estado depressivo é a base de tudo. O apoio, o amor, a compreensão, porque existe um preconceito: isso é frescura, não quer ficar dentro do quarto, não quer conversar, não quer comer, fica chorando à toa, tá de frescura, porque tem uma hora que você até tá bem, e você sai, conversa, vai trabalhar, outros momentos você não está.
Então, quem está de fora não consegue entender isso. Por isso a importância da gente voltar nesses assuntos, né, das pessoas estudarem, lerem sobre essas questões para poder entender. E aí tem uma coisa básica que se fala muito, né, na comunicação não violenta, de você estar aberto para ouvir sem julgar, porque a gente está ouvindo alguém que está se lamentando porque está triste, não sabe por que está, e a gente já começa automaticamente a julgar, a pensar, a rotular. Isso é que a gente precisa aprender, a gente precisa parar com isso. A gente precisa usar da empatia, que é se colocar no lugar do outro. A empatia não é viver a vida do outro porque você não é o outro. Mas a empatia ajuda em muito nesses momentos. Você está ali para acolher, para apoiar, para dar um abraço. Mesmo que você não saiba o que falar, mas é o que a pessoa precisa. Deixa a pessoa falar. Só ouve. Saber ouvir é uma virtude. Na minha profissão de assistente social, quando a gente estava na graduação, né, tem algumas questões que são básicas e o saber ouvir é uma delas. E é o saber ouvir, como eu falei aqui, do não julgar, do não criticar, de não ter preconceitos do que aquele usuário, aquela pessoa que você vai atender está te trazendo. Então isso serve para a vida como um todo. Né? Então é preciso juntar essa questão, é preciso que a pessoa vá ao médico, que tenha um acompanhamento médico, que tenha uma ajuda terapêutica e que tenha um apoio da família e dos amigos. O Dr. Drauzio Varela também tem uma definição. Depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz alteração de humor, caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. É essencial identificar sintomas e procurar ajuda médica. Né? O Drauzio Varela é uma pessoa extremamente sensata, coerente, uma pessoa, né, com visão, que sempre faz muito pela nossa sociedade, pelo nosso povo, né, uma pessoa muito empática. Então essa é uma definição bem interessante. É uma doença psiquiátrica, ponto, crônica, que é recorrente. Ele quer dizer que você pode melhorar um pouco, mas daqui a um tempo ela pode voltar, porque algum gatilho pode desencadear alguma coisa que está lá no seu HD, dentro do seu cérebro, guardadinho, e até alguma palavra mais áspera de alguém, alguma discussão, alguma coisa que deu errado, pode desencadear um estado novamente depressivo, por mais que a pessoa esteja bem. Né? Tristeza profunda. E a pessoa não tem esperança de nada. Ela quer morrer, porque ela acha que se ela morrer vai tudo acabar. Então, quando a gente não tem um esclarecimento espiritual, que a nossa doutrina nos dá isso aí muito bem, de uma forma muito clara, racional, de que não acaba quando a gente morre, a gente continua, a nossa alma vira espírito e a gente vai para outros lugares, continuar a nossa trajetória. Então, leva engano se você achar que se você se matar ou se você morrer, que tudo isso acaba. Não acaba não, só vai piorar. Se houver alguma coisa nesse sentido, porque muitas vezes você não tem um suicídio direto, mas você tem indireto, porque você vai se entupir de remédios, de drogas, né? Bebida, comida, né? Então tem um monte de vícios aí que podem nos levar a um suicídio indireto, mascarando toda essa questão aí de depressão. Aí tem uma tirinha aqui do WhatsApp bem interessante. Uma pessoa pergunta para outra: você anda muito triste? Aí a pessoa fala: sim, ando triste, fico parado triste, rastejo triste, deito triste, só não voo triste porque eu não sei voar. Isso é lá do memetizando.com. E aí, às vezes, um abraço sem você falar nada já conforta um pouco essa pessoa. Né? Aqui é um diálogo onde quem perguntou, quando comentou você anda muito triste, a pessoa percebeu e foi empática, né? Foi acolhedora. E aí, de repente, essa pessoa que está depressiva, triste, precisava só disso para falar um pouquinho. E muitas vezes falar um pouquinho já alivia um pouco e a pessoa já até melhora.
E aí termina com um grande abraço, que eu acho que o amor é tudo que permeia qualquer, né, questão aí. Agora a gente vai ver algumas causas e sinais de depressão. Causas. Problemas de saúde. Pode causar uma depressão, algum problema de saúde sério, toda essa questão que a gente está vivendo de familiares e amigos, e a gente mesmo, às vezes, quem teve corona, ou quem tem um câncer, né, terminal, ou quem tem alguma outra doença mais séria, que exige um tratamento mais pesado. Então, problema de saúde seus e de pessoas que você estima pode estar causando uma depressão. Questões familiares e financeiras, né? Separações de brigas, problemas de dinheiro, então, como pode causar? Né? Eventos estressantes e traumas, você sofreu um acidente, a gente está vivendo um momento estressante. E a gente vai ver um slide aqui de uma pesquisa da UERJ, agora de março, do professor Alberto Filgueiras, que ele fala um pouco, uma pesquisa que foi feita em março, no início de março, ao longo da segunda quinzena, que fala do aumento da questão da ansiedade, do estresse e da depressão. Então, a gente está vivendo momentos estressantes. Então, se a gente não souber canalizar isso para pensamentos bons, para muita oração, né? Porque ora que melhora, né? Vamos usar aí o Evangelho, o culto no lar, quando estivermos assim, tristes, pesados. Eu faço muito isso, eu abro qualquer livro que eu tenho em casa, espírita, e leio e rezo, peço ao meu mentor que me dê forças, que me ajude, e daqui a pouco eu me sinto melhor. Eu acho que é isso, é uma mudança de pensamento também, né? A gente ter pensamentos positivos, pensamentos bons. Fatores físicos, a pessoa pode ter alguma deficiência, algum problema físico, isso entristecer e levar à depressão. O envelhecimento, está comprovado que as pessoas vão ficando mais velhas, aí vão se aposentando, vão perdendo suas condições, às vezes cognitivas, né, condições de andar sozinho na rua, porque às vezes não lembra mais aonde vai, é cheio de dor, né, e tem mais cansaço, e às vezes fica sem ter o que fazer. Era muita gente em casa e agora não tem quase ninguém, porque os filhos casam, alguém ente querido morre, né? Então a questão do envelhecimento, principalmente nas mulheres, quando entram na menopausa e vão seguindo, é um índice maior de depressão nas mulheres. E também tem uma questão cultural, né? Daquela coisa antiga de que homem não chora, né? Homem não pode mostrar seus sentimentos. Lê do engano, né? Sentimentos são para ser mostrados, para colocados para fora. E, teoricamente, as mulheres são mais depressivas, mas quem sabe até os homens, né? Porque estatisticamente não aparece, né? O uso de álcool e droga. Aquele momento de euforia, você está bem, vou fumar uma maconha, vou cheirar uma cocaína, vou encher a cara de uísque, porque aí, né, tem aquele momento de euforia, você fica bem. Quando aquilo passa, você entra num estado depressivo que, para você melhorar, você precisa começar tudo de novo. E aí você já está tomado da sua dignidade lá no pé, da sua vida, além de acabar com a vida de todo mundo que gosta de você, que te cerca, né? Está reprisando no Viva a novela Clone, está mostrando muito isso, né? Com a Mel lá, uma menina riquíssima, que se envolveu com drogas e hoje fica perdida, né? E o que é interessante é que sempre tem depoimentos de pessoas que ou eram drogadas e estão vencendo, ou da família, né? Então sempre tem depoimentos muito chocantes das pessoas contando como isso destrói tudo e todo mundo. Então é muito sério isso. E que sinais podem nos dar na questão da depressão? Pessoa que só tem pensamento ruim, persistente, a gente mesmo pode observar isso, né? Porque eu já falei aqui várias vezes da neurociência, o pensamento gera um sentimento, o sentimento gera comportamento que se transforma em hábitos e influencia os nossos resultados. Então, o que a gente pensa, somos energia pura, tudo é energia, pensou, o universo pode te dar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente pensa, que a gente põe para dentro do nosso cérebro, esses lixos de pensamentos ruins. Falta de interesse, de prazer em realizar suas atividades, quando você começa a perceber, né? O filho fica muito dentro do quarto, né? O meu pai não quer mais caminhar, né? A minha prima só vive chorando, não tem mais ânimo para nada, a gente chama para passear, não quer. Então, começar a observar
Quem dorme muito, ou ao contrário, quem não consegue dormir, dificuldade de concentração, falta de energia, né? Aquela coisa de que você está sempre, né? E o corpo fala, às vezes a pessoa vive assim, né? E aí você percebe que alguma coisa está acontecendo ali. Culpa excessiva, se sente culpada de tudo, culpada porque está triste, culpada porque tem gente preocupada com ela, culpada porque só vive chorando, culpada porque não se interessa por nada. E pensamentos suicidas, né? Que ali acabam vindo. Mas não é que ter um sinal desse ou dois diga que a pessoa esteja no estado depressivo. Também não é assim. Cabe a nós, se percebermos que algum familiar, algum ente querido, alguma pessoa que a gente conhece está com algumas questões dessa, cabe a gente ficar observando. Porque se a gente está ouvindo aqui esse estudo e outros de depressão que a gente já ouviu, né, a gente já passa a ter um conhecimento. Então a nossa responsabilidade, como a gente falou aqui, né, já aumenta. E aí a gente tem a obrigação moral, né, de amor, de perceber e ajudar, porque a gente já conhece alguma coisa sobre isso, né? Então é isso aí o caminho. Aí aqui eu trouxe alguns sintomas para complementar nas fases da vida. A criança até 12 anos, ela pode demonstrar irritação, perder o interesse por brincadeiras que sempre gostava, ser muito ansiosa, ter queda no rendimento escolar, ter muito cansado e somatizadores. Com dor no estômago, dor na barriga, dor de cabeça, dor aqui, não é? Então eu preciso prestar atenção. Como é que está essa criança, o que possa estar acontecendo. No adolescente, ele pode ficar agressivo, alterar apetite, ou comer demais, ou não ter fome nenhuma, se isolar dentro do seu quarto, dentro lá, né, só direto no computador, sem querer conversar com os amigos, sem querer interagir com ninguém, e pensamento suicida. É lógico que, de certa forma, é um pouco, vamos dizer, natural, entre aspas. O adolescente, quando ele está naquela transição, né, para deixar de ser criança e entrar no adolescente, e entrar na juventude, caminhar para a fase adulta e ter mais cobranças, ele pode ter alguma dessas questões aí. Querer se isolar, não querer papo com ninguém, achar que ninguém sabe de nada, que os amigos são todos bobos e que ninguém tem papo interessante, né? Mas cabe a gente a observar, a ficar percebendo se aquilo persiste ou não, como que ele está. Às vezes a gente já viu muitas matérias aí na televisão, nos livros e revistas, de jovens até que se autoflagelam, né? Que se machucam. Enfim, a gente precisa estar atento. Os pais, a família precisa estar atento. Quem toma conta desse jovem, quem acompanha esse jovem precisa estar atento. E a gente precisa ter tempo para eles, né? De repente esse break que deu aí de confinamento, de isolamento, pode para muitas famílias estar ajudando um pouco nisso. De estar mais perto dos seus filhos, né? Fazendo refeições juntas, conversando, observando, ajudando, coisa que antes não se tinha muito tempo, de tanto que a gente está aí de manhã às 7 horas, volta 8 da noite, só trabalha, e o filho às vezes fica o dia inteiro na casa da avó, da tia, ou sozinho, ou numa creche, ou estuda de 7 da manhã às 8 da noite, enfim. Então, nada é por acaso, acho que tudo isso também veio para, a gente já falou aqui, né, para dar uma sacudida aí, para a gente poder trabalhar a nossa reforma íntima e pensar o que a gente precisa melhorar e ajudar e quem precisa. No adulto, mais ou menos as mesmas questões. Se isola, né, socialmente, fica com muita tristeza, tem alterações de humor, alteração de sono e perda de libido, né? E aí isso pode causar problemas com o marido, com, né, a esposa, com o companheiro, com a companheira, né? E aí isso pode causar tantas coisas, as pessoas podem não entender, não compreender. Enfim, o que é importante a gente também saber? Nem sempre a depressão se manifesta na forma destes sintomas. Há pessoas que reprimem de uma forma tão grande, tão forte, a tristeza, que mascaram, é o que se chama de depressão mascarada. Assim, sem demonstrar os indícios mais graves da doença, algumas delas podem parecer que estão saudáveis, que estão bem, mas não estão. Estão
Então, muitos suicídios inesperados e aparentemente inexplicáveis são devidos às depressões mascaradas. A gente teve, há uns 2 anos atrás, a história de um jovem, um menino de 17 anos, bonito, com boa condição financeira, num bom colégio no Rio, que foi para a estação do trem e se jogou. E era um menino querido, estudioso, com ótimas notas, e ninguém entendeu por que ele fez isso. Quantas histórias a gente sabe disso, né? Então é preciso ficar atenta, porque assim, como a gente já está conhecendo todas essas questões, algum sinalzinho aquela pessoa dá, alguma coisa, e a gente precisa ter essa escuta ativa, essa observação, né? Dar valor à nossa intuição, que nada mais é do que a espiritualidade nos soprando alguma coisa, né? Presta atenção nisso, né? Presta atenção nisso, presta atenção naquilo, enfim, que tem alguma coisa aí. Alguma coisa tinha, assim, com aquele jovem que desencadeou aquele gatilho, né? E o fez fazer isso. Aí tem esse grande jargão: a depressão é o mal do século. Será? Mas aí a gente vê que é um mal antigo. Tem uma história, né? É um mal antigo com nome novo. Se falarmos em melancolia, perceberemos que ela sempre esteve presente na vida humana. Os melancólicos de ontem são os depressivos de hoje. Então, muitas pessoas que tinham essa questão melancólica em outros séculos e que reencarnaram, podem estar reencarnando num estado de depressão justamente para depurar isso e nem perceber, né? Então, Hipócrates, né, que era um estudioso aí, que viveu entre 460 e 360 antes de Cristo, já definia assim a melancolia. Olha que interessante, gente. Uma afecção sem febre, na qual o espírito triste permanece sem razão, fixado em uma mesma ideia e constantemente abatido. É mais ou menos isso que sente o indivíduo da impressão, né, não é? Com a impressão de que a vida perdeu a graça. Então, a melancolia já era, hoje mudou o nome, depressão. Isso antes de Cristo, um estudioso, né, um filósofo, né, já tinha percebido, né? E é interessante, às vezes é engraçado, né? Uma afecção sem febre, porque a pessoa não tem febre. Era o que se tinha de parâmetro nessa época. A febre é sinal de que tem alguma doença. Mas aí, né, não, mas então, né, sem febre, na qual o espírito, aí ele coloca triste, sem razão, constantemente abatido, né? Então, a melancolia. Então, era a depressão já aí, pronto. E aí eu trouxe aqui um dado interessante para a gente trazer para o nosso momento. Depressão e pandemia foi um estudo, foi o que eu falei, feito pelo Instituto de Psicologia da UERJ, pelo professor Alberto Filgueiras, que comandou a equipe. Apontou que os casos de depressão praticamente dobraram desde o início da quarentena. Então, entre março e abril, dados coletados online indicam que o percentual de pessoas com depressão saltou de 4,2% para 8%, mais 100%, né? Enquanto para os quadros de ansiedade e o índice e estresse, ansiedade de 8,7% para 14,9%, né? E tem mais outras informações, e dentre elas que eu achei interessante, é que ele falou que na pesquisa, a maioria dessas pessoas não era quem estava em casa com quarentena, não. Era quem tinha que trabalhar, pegar transporte coletivo, que ficava extremamente preocupado e com medo de contrair a doença, principalmente no início. E com medo de levar para casa. E aí, a depressão, que às vezes a gente pensa, então é quem está em casa, que está lá sem fazer nada, que de uma hora para outra teve que ficar confinado. Também, mas a maioria aí desse aumento que ele coloca na pesquisa, tem na internet, é só colocar, né, pesquisa sobre depressão UERJ 2020, que vocês vão ter a pesquisa completa lá para ler. Era de quem estava realmente que tinha que ir, que não tinha jeito, que tinha que pegar trem, ônibus, né,
metrô tudo lotado com medo, né? E o medo é uma das questões aí que traz pensamentos ruins e que vai te adoecendo e que vai aumentando, né? E aí vem também, aí o que acontece? Já vou falando na página de abertura aí, né? Da reencarnação dolorosa, né? Que a gente precisa evitar conflitos, brigas, discussões, né? Litígios, né? Para que evitar... porque se você não resolve isso nessa vida, quando você volta, essas pessoas que você esteve em litígio, brigou, podem virar seus obsessores. E aí o que tem de pessoas em estados depressivos, levados até o suicídio por espíritos depressores, né? Porque faliu, porque enfraqueceu, é muito, né? E a gente sabe dessas histórias, porque a gente lê nos livros, no Céu e no Inferno, né, e várias outras publicações, essa questão. Então, é preciso levar a vida com mais leveza, com mais alegria. Não deu para limpar a casa hoje? Deixa, amanhã limpa. Acho que é Drauzio, acho que é o Cortella que fala que uma casa muito limpa, as pessoas não são felizes. Porque não vive, não tem tempo, só quer ficar limpando a casa, tira o pó daqui, limpa dali, sujou aqui. Então ele fala uma coisa assim, a casa muito limpa, ali não tem pessoas felizes. Ele fala aí numa dessas palestras dele, alguma coisa assim. Então a gente precisa perceber, né? Deu para fazer, deu, não deu, tudo bem, deixa para amanhã, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos assistir um filme, vamos ouvir uma música, vamos dançar, vamos fazer o que é possível, né? Mas essa pesquisa é muito séria. E acho que eles continuam pesquisando, mas isso aí foi feito logo quando teve o boom, né? Entre abril e maio. E que meios de ajuda que existe para as pessoas? Nas dificuldades diárias, a busca por ajuda é frequentemente um passo bastante difícil para muitos de nós, porque muita gente que está em estado depressivo também tem um preconceito e não aceita, não quer, acha que ir ao psiquiatra é coisa de doido, de maluco, psicólogo, terapia para quê, né? Mas é um passo bastante difícil, por isso preferimos acreditar que a origem dos nossos problemas está em qualquer lugar, menos em nós mesmos. A gente acha que não sou eu. Foi aquela situação, né? Aí aponta ali para o outro, com 3 virados para você. É melhor você culpar o outro do que, né? Você. E assim, entre adultos, não se tem culpa. Se tem corresponsabilidade. Eu sou responsável por um pedaço e você por outro. Se a gente discutiu, a responsabilidade dessa discussão e desse problema é de nós dois. É o ditado antigo, quando né? não quer, culpa é criança, né? Que, me desculpa. Culpa é coisa para criança, não para pessoas adultas. Né? Pessoas adultas têm responsabilidades na situação, né? Não, desculpa, a culpa é minha, não. Existem responsabilidades. E aí, muitas vezes a gente acha que não está na gente, que está no desemprego, na pandemia, na violência, no meu marido, filho, do vizinho, que fica o dia inteiro fazendo obra e que não deixa ninguém descansar. Então isso agrava ainda mais a pessoa depressiva, porque ela entra em desespero, entra na desesperança, cansa, fica confusa, né? E não sabe nem onde é que está, nem o que está fazendo. Então é extremamente importante o incentivo e o apoio dos familiares e amigos, para que ela se cuide, para que ela vá ao médico, para que tenha assim um diagnóstico, porque de repente no início, tudo no início fica muito mais fácil, né, de se resolver qualquer questão aí, né? Então, com o médico competente, técnico, responsável, ele abre mão, ele lança mão de medicações, a terapia para desenrolar esse nó que fica na cabeça da gente, né? E o que é importante? As terapias ocupacionais, a arte-terapia, por exemplo, a pessoa ter um hobby. Que habilidades ela tem? Gosta de trabalhos manuais, gosta de pintura, gosta de caminhar, gosta de cantar, né? Gosta de andar de bicicleta, gosta de ler, gosta de fotografar, né? Então, com a ajuda da terapia, com
como médico e com a família, ver o que pode ocupar o tempo. Porque o tempo ocioso, a gente vai acabar pensando só em bobagem cada vez mais. Então, são alguns meios de ajuda que tem. É lógico que muita medicação, né, também às vezes não é muito bom, porque pode tornar a pessoa viciada em alguma substância, né? Mas muitas vezes tem necessidade sim, para controlar a ansiedade, para controlar a insônia, né? Muitas vezes tem necessidade de ter alguma medicação, de repente por um tempo curto, para que depois a pessoa, com a terapia, a junção disso tudo aí, principalmente terapia com hobby, ocupar o seu tempo, faz com que o mais rápido possível a pessoa se livre de remédios, né? Porque o remédio sempre conserta uma coisa estragada. E aí o espiritismo e a depressão. O que o espiritismo nos traz? Aqui é uma informação da Rádio Boa Nova. É preciso tratar a depressão pelas raízes, ou seja, entender os motivos da causa. Por isso, enquanto a medicina trata a depressão como um distúrbio fisiológico do cérebro, a doutrina espírita busca e analisa as causas mais profundas. Por exemplo, as experiências reencarnatórias e evolutivas de cada ser. Que a gente já falou, né? Que às vezes ele pode ter feito muito mal para várias pessoas em outra encarnação, né? De prejudicar, de entristecer muita gente, e aí volta com aquela coisa no seu perispírito, volta com um monte de obsessor e volta para sentir, né, o que, em provas e expiações, o que ele fez para outras, né? Além de considerar a obsessão como uma influência negativa sobre o indivíduo, já que o ser obsediado acaba virando um fantoche nas mãos do espírito desencarnado. Para entender melhor as causas, muitos centros espíritas oferecem tratamentos espirituais através de passes e palestras doutrinárias, que é o que a gente tem na nossa casa. Passes, palestras doutrinárias, né? Enfim, a sugestão de leituras, né? De você se envolver em algum trabalho beneficente, em alguma coisa que possa te dar prazer, porque Chico mesmo fala, né? Tá triste, tá chorando, tá se sentindo mal? Acho que é mais ou menos assim, né? Olha lá. Então vai para um hospital, vai visitar uma pessoa doente, vai organizar um mutirão para fazer uma comida para dar para pessoas que estão na rua, vai juntar uma roupa e dar para quem precisa, né? Porque aí você vai perceber que tem tanta coisa mais séria do que as suas questões que estão nos seus ombros, e você vai se sentir aliviado com certeza porque você está ajudando. O espiritismo e a depressão, vamos lá, isso é Kardec. Não existe doenças e sim doentes, pois o espírito é o devedor, né? O Kardec já fala isso aí nos seus livros. E aí tem uma passagem de Joana que é o seguinte: a depressão é doença da alma que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente em decorrência de comportamentos infelizes praticado na esteira das reencarnações, quer dizer, praticado em várias reencarnações, comportamentos infelizes de prejudicar, né, de exagerar, de ter excessos ruins, em vícios, enfim, devendo em consequência ser tratada no cerne da sua origem. Isso está em Joana, no livro Vitória sobre a Depressão, página 8. Né? Então completa essa questão que Kardec traz para a gente aí. E Daniel Goleman, que é um psicólogo, jornalista, e ele é especialista em inteligência emocional, ele nos traz algumas dicas que tem tudo a ver com a nossa doutrina espírita, por isso que eu trouxe. Prestar ajuda a quem necessita. Como a depressão se nutre de ruminações e preocupações com o ego, ajudar os outros nos tira dessas preocupações, na medida em que entramos em empatia com outras pessoas e seus próprios sofrimentos. Foi o que eu falei que Chico disse, né? Está depressivo, está triste, está reclamando da vida? Vai procurar alguém para ajudar. Lançar-se no trabalho voluntário, né? Ele coloca aí em um dos seus livros de inteligência emocional. E tem um outro que ele fala com muita propriedade, a prece. Quando você é muito religioso, funciona para todos os estados de espírito, sobretudo a depressão.
né? Orar e vigiar sempre. Sempre que sentir um aperto no peito, eu falei isso aqui no início, uma tristeza, faz uma oração. Não precisa abrir nem nenhum livro. Né? Conversa com Deus, com a espiritualidade. A simples palavra, Deus me ajude no que eu estou sentindo, já é uma prece. Não precisam palavras rebuscadas, né? Não precisam textos lindos. É você com o seu coração. A verdadeira prece de ajuda vem de dentro da nossa alma, vem de dentro da gente, né? É bem interessante isso do Daniel Goleman. E a reforma íntima, que em junho a gente falou dela aqui, e que é o caminho, é a chave para a ajuda dos estados de depressão, de estresse, de ansiedade. A reforma íntima não serviria somente para combater a depressão, mas para o resgate de uma vida inteira de infortúnios. A reforma íntima é o pilar central para a evolução de qualquer espírito. Porque se a gente está aqui nesse planeta, a gente vem para evoluir. Senão a gente não estava aqui, estava num lugar melhor. Então a gente tem muitas mazelas, muitos vícios, muitas coisas ruins que a gente nem tem ideia. Ainda bem que a gente não tem, mas a gente precisa usar a nossa intuição, nosso livre-arbítrio, usar o bom senso. A doutrina ela é livre, ela nos permite que a gente viva da maneira que a gente quiser. Mas quando você está estudando, quando você começa a entender um pouquinho, você percebe que algumas coisas não são tão necessárias e não são tão legais, né? Então, esse é o pilar, para que você não entre na questão depressiva. É o estudo, a leitura, as orações, né? E melhorar cada vez mais. E aos poucos, como a gente falou no dia da reforma íntima, é como a gente fazer uma obra na nossa casa. Um dia eu troco uma tomada, no outro dia eu mexo no rodapé, no outro momento eu vou fazer uma pintura numa parede, e assim é a reforma íntima. Não vai ser tudo de uma hora para outra, a gente muitas vezes vai dar um passo para frente e 3 para trás, errar de novo, voltar, e aí fica aquilo na tua consciência, enfim. A reforma íntima é o principal remédio que não compete ao psiquiatra, médico, médium, da casa espírita, padre, pastor, monge, precisa receitar, não. É um remédio que depende somente de nós, que a gente querer tomar esse remédio. É um compromisso que a gente tem conosco, com a nossa moral, né? Que a gente tem com o nosso mentor também, com o que a gente definiu lá em cima antes de descer, né? Não é dose única, ou se assemelha, e também não se assemelha a um tratamento de alguns meses. É para a vida inteira. A gente vai encarnar, desencarnar 300 milhões de vezes e a gente tem que continuar nessa reforma. É o ato de se modificar por dentro, aprendendo a reconhecer os erros, os próprios defeitos e tentar corrigi-los. Se os erros já não podem ser corrigidos, pode se policiar para que não se repita e assim por diante. Através da doutrina espírita, aprendemos que somos responsáveis pelo próprio bem-estar. Mas para isso é preciso sair da ilusão de culpar as pessoas. A gente já falou isso. As pessoas, a vida, o destino, Deus, né? Culpar a Deus é que é culpado, eu não mereço isso, porque eu estou sofrendo isso. E reassumir a capacidade de dirigir a própria vida. Somos os responsáveis pela vida que temos. É a autorresponsabilidade que a gente tem que ter em tudo que acontece, de bom e de não tão bom. Nada de culpar ninguém, nem nenhuma circunstância. Somos responsáveis por tudo que a gente colhe. O caminho para a evolução da vida é ser positivo. Além de compreender a própria realidade, é não se deixar levar por qualquer tristeza ou situação mais difícil. A vida reserva a todos importantes desafios para o atingimento de níveis mais elevados de consciência e progresso. Uma das alternativas de maior conscientização fortalecimento é justamente a vivência da filosofia otimista que o Espiritismo disponibiliza. Aí Joana diz o seguinte, no livro Iluminação Interior: a depressão é rude prova para o espírito, que a deve enfrentar com galhardia, com coragem, né, com segurança, trabalhando isso na autoestima e na reforma, recorrendo ao arsenal terapêutico da medicina e do espírito. Então
Joana já diz, é um trabalho conjunto. Os médicos da terra, os profissionais terapeutas, com o espiritismo, com o estudo principalmente, estudo, leitura. Por isso que eu sugiro, para complementar, né, aqui eu separei os capítulos 5 e 6 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, e o outro é o Cristo Consolador, que fala, né, do jugo leve, do Consolador prometido, né, da justiça das aflições, né? Então é bem interessante esses dois capítulos para complementar, tá? Então é isso que a gente tinha. Tem outra frase de Joana. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa, jamais da causa. Que a gente pode trazer e que a gente pode criar aqui mesmo. A gente cria tanta situação negativa aqui que não existia. Então, o sofrimento não é sofro porque é o meu destino, não. Você sofre porque alguma coisa você está fazendo que não está bem. Ou que você está repetindo ou que você está fazendo novo, né? Então, Joana, eu acho que é uma referência, né, nessa questão toda de depressão, de suicídio, de estresse, de ansiedade, né, com toda a sua contribuição aí no espiritismo, né? Então, era isso que a gente tinha para colocar sobre a questão da depressão, que eu acho que é muito importante a gente rever esses conceitos no momento em que a gente está, perceber como que a gente pode ajudar o nosso próximo, a nossa família, os nossos amigos, e se perceber também, né? E não deixar que nenhum pensamento ruim chegue à nossa cabeça. Vamos mudar, é questão de hábito, é só exercitar. Veio uma coisa ruim, sai fora, né? Já falamos aqui várias vezes, evitar ficar vendo muita televisão, muita catástrofe. Lógico que a gente tem que se informar, saber o que tem de novo, né? As vacinas do Covid já estão batendo na porta aí, graças a Deus, muita gente trabalhando em função disso, né? É ver as notícias uma vez e só depois vai ler coisas edificantes, vai trabalhar, vai produzir, vai ajudar alguém, né? E eu trouxe aqui um último slide, que eu me lembrei que no último dia 9 de agosto foi Dia dos Pais, né? O segundo domingo do mês. E eu resolvi trazer uma mensagem de Chico com Emmanuel para homenagear todos os pais, os nossos pais que ainda estão conosco nessa vida, aqueles que já partiram, aqueles que não são pais, né, de sangue, vamos dizer assim, mas que estão sempre por perto, às vezes um avô, um tio, um amigo, né, às vezes até um padrasto, né, ou às vezes até aquela mãe que faz os dois papéis, né? Então, mesmo tendo sido no dia 9, no domingo passado, a gente não podia deixar de trazer uma mensagem espírita, né? Onde Emmanuel disse para Chico: os pais da terra não são criadores, são zeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Emmanuel, Dia dos Pais é um dia de Deus, né? Então essa é a mensagem que a gente traz para finalizar o nosso estudo dessa noite. Muito agradecido, muito grata. Um tema muito importante, né? Num momento tão difícil, as pessoas estão realmente passando por privações. Eu acho que foi bem oportuno a gente refletir sobre os sinais da depressão. Assim, assisti uma palestra aqui na nossa casa, até foi o nosso irmão Rubens que indicou o orador, e ele trouxe uma reflexão muito importante, e vale a pena a gente pegar esse ganchinho. Muitas vezes, para nós, aquele fato que está acontecendo, e a gente tira de letra, bobagem, mas a gente não sabe para o outro como é o reflexo daquela dor. O que para nós pode ser uma coisa sem importância nenhuma, que a gente ignora, que a gente supera com a maior facilidade, para o outro pode ser uma pedra, uma tonelada nos ombros, que faz o ser sucumbir, chegar muitas vezes ao suicídio. Então não vamos ignorar ou subestimar o sofrimento dos outros. Cada um sofre de um jeito, cada um tem uma capacidade de sofrer diferente. Então que a gente possa, né, aproveitando esse tema tão importante da nossa irmã, não criticar,
alguma pessoa que a gente perceba que está depressiva, ou que está desanimada, ou que está passando que a gente não consiga enxergar. Vamos tentar compreender. Se eu não posso fazer nada, não atrapalhe, porque a nossa crítica pode ser ainda muito mais um peso para aquela pessoa que pode chegar ao suicídio. Então, que a gente possa aproveitar muito essa palestra, esse estudo, para que a gente possa estar atento a acolher e socorrer aquelas pessoas que estão próximas de nós. Ter os olhos de enxergar, porque Deus usa todos nós como ferramenta para socorrer a nós mesmos. Então, quem fica esperando vir um anjo de Deus aparecer para mim, para me dar minha solução, para me socorrer, vai ficar esperando. Deus envia o próprio homem como mensageiro para socorrer o homem. Então, nós somos sim mensageiros de Deus todos os dias. Não ignoremos isso. Somos sim. Agora, depende de cada um de nós abraçar essa missão que Deus nos coloca. Quando nos coloca diante de alguém que está passando por privação, por doença, por enfermidade, por qualquer tipo de sofrimento, Deus nos está colocando uma missão ali, confiando a nós uma tarefa. Então vamos abraçar com amor. Não vamos criticar nem querer achar que aquilo ali é bobagem. Não, se está sofrendo, para aquela pessoa é um sofrimento. Vamos respeitar. Bom, meus irmãos, então que nós possamos guardar com muito carinho, com muita responsabilidade essa mensagem da noite. E agora vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus por essa reflexão tão importante nessa noite, e que nós, Pai, possamos ser o Teu instrumento de socorro, de acolhimento a todos esses nossos irmãos que serão colocados ou que foram colocados no nosso caminho para servirmos de instrumentos de Ti, Pai. Que possamos estar atentos e alertas para socorrer e amparar cada um dos irmãos que o Pai confiar a nós. O nosso obrigado, Pai, por essa reunião, por essa casa acolhedora, essa casa abençoada, que está fechada fisicamente, mas que está aberta nos nossos corações e nas nossas vidas. O nosso obrigado a Jesus, nosso Mestre, que está aqui conosco também. O nosso obrigado a Germano, e o nosso obrigado a toda a espiritualidade amiga, que tem trabalhado muito nesse momento difícil da humanidade inteira. Obrigado, Pai, e assim, com nosso agradecimento, pedimos a permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.